Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam, e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois da parábola, a maravilhosa explicação de Jesus, que para quem quiser ler, até se poderia dispensar outras explicações. Quem quiser ler meditando, prestando atenção direitinho e procurando identificar na vida concreta as coisas que Jesus está dizendo, bem poderia fazer um grande progresso até só com a própria leitura. Mas eu me atrevo a comentar alguma coisa. Antes de tudo, o contexto da parábola a parábola que Jesus conta. O Evangelho começa dizendo que reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então Jesus conta uma parábola que distingue o coração das pessoas que ouvem a palavra quando uma grande multidão acorria a ele, de diversas cidades, como diz o texto. Então só nisso ele já demonstra que a mesma palavra não produz igualmente frutos no coração das pessoas magicamente, se o coração das pessoas não lhe oferecem as condições. E ele diz que é possível, olhando não ver e ouvindo não compreender. Ele convida quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com isso ele quer dizer que ele não joga palavras fora. Ele verdadeiramente semeia a palavra, ele passa semeando, ensinando. Mas é necessário que cada pessoa escute do modo como deve escutar. E nisso eu já tiro a última palavra, a última expressão da explicação que ele traz. Quem é que é considerado terra boa? Aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso. Então,
Este é o bom terreno, coração bom e generoso. Quem não estiver interessado em verdadeiramente ouvir a palavra de Deus, reconhecendo nela a bondade e entendendo que aquilo que a gente recebe a gente deve oferecer também, dificilmente tirará proveito da palavra semeada, não porque a semente não seja boa. Então Jesus estabelece esses 4 tipos de terreno para falar para uma multidão, querendo dizer que aqui tem todo tipo de terreno, assim como tem aqui entre nós também. Então uma parte caiu à beira do caminho, uma parte caiu no meio das pedras, outra parte caiu no meio dos espinhos e outra parte caiu em terreno bom. A explicação de Jesus, segundo o Evangelho de São Lucas, porque temos outras narrativas, é muito interessante, porque ele diz que a semente que cai à beira do caminho significa aquele coração ou aquela pessoa de quem o diabo vem e rouba a palavra do coração. Vem o diabo e tira a palavra do coração dele, para que não acredite e não se salve. Não há nenhum interesse aqui em atribuir a uma força extraordinária esta realidade. O fato é que a palavra semeada é muito rapidamente retirada. O diabo, para nós, pode ser qualquer situação da vida que assim demonstre que a palavra não chegou nem a germinar, não deu tempo de nada. Talvez isso signifique a nossa própria disposição em ouvir ou não. A gente, infelizmente, tem a capacidade de ouvir, mas não escutar, né? E por isso é preciso abrir os ouvidos. Depois, no segundo caso, ele diz aquela semente que cai no terreno pedregoso, são aqueles que não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Não tem raiz. De fato, esse é um questionamento bastante sério para as pessoas do nosso tempo. Bem se costuma dizer que os homens do nosso tempo têm muitas antenas, mas muito poucas raízes. De fato, a gente não se aprofunda nas coisas. A gente quer experimentar um pouquinho de cada uma. A gente quer, por exemplo, comer bastante. A gente não quer degustar aquilo que vai comer. Ter raiz. Para isso seria necessário uma disposição de silêncio, de busca interior, de desejo de aprofundamento. Depois, o terceiro terreno, aqueles que caíram sobre os espinhos, e os espinhos representam as preocupações pela riqueza e pelos prazeres da vida. E quem vive dessa maneira pensa que a palavra de Deus será capaz de satisfazer isso, mas no fundo essas buscas vão sufocar a palavra de Deus e a pessoa não chega a amadurecer. E o coração bom e generoso, aquele que com simplicidade deseja verdadeiramente ser tocado pela palavra. Notem que todos os terrenos expressam a disposição do coração da pessoa. É por isso que, embora estejamos no meio da multidão e todos buscando a mesma palavra, talvez sejamos mais ou menos tocados pela mesma palavra. Rezemos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.